Executivo Municipal vai doar um imóvel de mais de 1.500 metros quadrados no bairro Santo Antônio. Um chamamento público será realizado para a seleção da melhor proposta para o imóvel, que deverá ser usado para a instalação de uma unidade comercial ou industrial. Professor Braz Paulo, como que você vê esse tipo de medida em relação a essas doações de terrenos que estão acontecendo em Patos de Minas e todo o contexto que envolve essas doações? Guilherme, bom demais falar com você, falar com a nossa audiência mais que qualificada. E é o seguinte, o poder público pode fazer isso? Pode. É importante que faça? Eventualmente sim, principalmente projetos que demandam áreas grandes, por exemplo, como um distrito industrial. Agora, o que estranhou no caso específico, onde você tem um prédio que é da prefeitura, um prédio de 2 andares, quase 1.600 metros de área construída, que vai se fazer um chamamento público para que o empresário tenha esse prédio sem nenhum tipo de ônus. Ele não vai pagar um aluguel, ele não vai fazer uma permuta, ele não é obrigado a dar nenhum tipo de benefício social, pelo menos até então. Quem sabe agora, né, com o pessoal dando grito aí, entre no edital desse chamamento a contrapartida, e depois de 10 anos, o imóvel passa para o dono. Ou seja, ele passa a ser da pessoa que teve ali, vamos dizer, o ganho na disputa. Porque nós imaginamos que várias pessoas vão querer, né? É um prédio ali perto do tiro de guerra, eu conheço o prédio, é uma estrutura muito bem edificada. Quem pegar esse prédio vai ter aí o seu custo para colocar ele adaptado, né, ao que seria uma nova empresa. Porém, ele não vai ter o custo da compra do imóvel. A prefeitura vai realmente repassar. O que algumas pessoas estão questionando e eu dou total razão, né? Bom, se a prefeitura não pode, por exemplo, fazer renúncia fiscal em relação ao congelamento do IPTU, mas ela pode fazer a renúncia fiscal de um imóvel que é dela e que ela poderia, por exemplo, vender, que ela poderia alugar, que ela poderia transferir alguma repartição pública para lá. Atualmente está a parte lá de perícia médica. Ou seja, ao olhar esse todo, o que várias pessoas estão questionando, eu me questiono também, e eu espero que esses equívocos sejam corrigidos no chamamento, é que não faz muito sentido. O que nós vemos muitas vezes a prefeitura doando são terrenos, principalmente dentro de projetos maiores, repito, como quando você tem lá um distrito industrial, onde tem um sentido de fazer com que toda aquela região, por exemplo, se torne um polo. Agora, ali especificamente próximo ao tiro de guerra, você já tem um polo constituído. Você já tem ali um conjunto de empresas que já tem uma regularidade, que já tem uma estrutura. A questão é, será que realmente a prefeitura está fazendo a coisa certa? É correto incentivar a iniciativa privada? É correto. Essa é a melhor forma? Eu verdadeiramente não sei, Guilherme. Nesse caso, eu tenho cá minhas dúvidas. Professor Braz Paulo, tem alguns pontos que a gente precisa observar nessa história. É preciso, sim, investir na economia, trazer novos investimentos para Patos, mas o cidadão comum, as pessoas muitas vezes foram muito afetadas também pela própria pandemia e muitas pessoas precisam de medidas efetivas, como você disse, o próprio congelamento do IPTU. Outro ponto que a gente observa é a falta de clareza nesse tipo de doação, né? A gente vê aí um requerimento que foi feito em maio do ano passado que ainda não foi respondido em relação a quais empresas receberam terrenos, né? E como está esse repasse daquela chamada lei dos 3%. Então a gente precisa de mais clareza em relação a esse tipo de assunto. E eu me pergunto, Guilherme, não sei, pode ser que tenha feito. Era muito comum na Câmara, quando você tinha uma doação, ou você tinha algum terreno que estava sendo repassado ou para particular diretamente, ou dação em pagamento, que acontece. Inclusive a prefeitura tem dívida. Você podia chamar um credor e não se espante se algum credor que está lá pendurado na prefeitura há anos, décadas, precisando receber algum dinheiro, se ele entrar no Ministério Público, ele trava isso aí. Ele vai dizer o seguinte: escuta, a prefeitura está doando e ela está aqui me devendo 500 mil reais. A prefeitura está doando esse imóvel, esse prédio,
sendo que eu tenho a receber da prefeitura, e por que ela não me chamou, por exemplo, para, de repente, o valor do sujeito é 700, se ele recebeu um imóvel que vale 500, ele não quita isso aí com a prefeitura. A Câmara Municipal, quando tem a comissão de urbanismo, ela fazia inclusive esse movimento. Ela ia na questão lá no local, via o imóvel, ela verificava como que seria feito, inclusive, esse chamamento, porque se a lei não traz as contrapartidas, é só o chamamento que vai trazer, a própria lei já entra muito frágil, porque o chamamento vai ser construído a posteriori. Então, falando sobre as doações de imóveis públicos pela Prefeitura de Patos de Minas, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo, para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.